Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto, onde vamos mais uma vez glorificar o nosso bom Deus. E vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Senhor pelo coro Teu amor não falha. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vai me amparar, Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
ficar nesta manhã dando-te graças pelo privilégio de estarmos na tua presença, Senhor. Obrigada por nos teres trazido até à tua casa para te louvar, Senhor, para te honrar, para te glorificar, Senhor. E pedimos para que nesta manhã, Senhor, o nome de Cristo seja glorificado através dos louvores, através do aprendizado, através da tua palavra e que, sobretudo, que nós possamos ser vasos de honra diante da tua presença e que tu nos possas moldar, que tu nos possas corrigir, que tu nos possas, Senhor, orientar, Senhor, de acordo com a tua vontade. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, então, podemos nos colocar sentados, quem quiser, portanto, e vamos adorar a Deus com a música Jesus em Tua Presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bom, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Por que é que nós estamos aqui?
para dar o louvor que te é devido. Tínhamos acabado de cantar. Eu estava a pensar assim, bem, eu vou fazer uma pergunta, se calhar, e a resposta não vai surgir. Mas é bom quando nós cantamos e sentimos aquilo que estamos a cantar, porque de outra forma não faz sentido. Pois bem, hoje vamos voltar-nos, como também é hábito, para a Palavra de Deus, e este tema, ou esta passagem, já andava aqui a bailar no meu pensamento há muito tempo. Não sei se a forma de apresentação seria exatamente aquela que vai ser feita hoje, porque muitas vezes a abordagem pode ser feita sob diversas perspectivas. E o tema que eu escolhi é depois de haver feito tudo. Encontrar uma imagem para aludir ao tema nem sempre é fácil. Também não queria colocar alguma que fosse, por assim dizer, nossa conhecida, ou que se visse os rostos. Mas vemos ali um casal que aparenta ter já uma certa idade. Isto porquê? Por causa da cor da cabeça. Tem cabelo. Ainda tem cabelo, já não é mau. Mas cabelos brancos. Ora bem, mas vamos para o texto. E o texto, se quiser abrir, está em... Ok. Em Lucas, no capítulo 17, e vamos ler os primeiros 10 versículos. Não obstante, não vamos falar sobre todos, mas vamos pelo menos enquadrar a passagem naquilo que em que ela foi inserida. Lucas capítulo 17, versículos 1 até o versículo 10. Peço um voluntário. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem o pescoço uma módia tafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Até aqui, então, a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã. Vamos orar. Ó Senhor, queremos dar-te graças por mais uma vez termos este privilégio e oportunidade de estarmos na tua presença e também estarmos em comunhão uns com os outros e principalmente contigo. E pedimos, Senhor, a tua direção para a reflexão e meditação na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Ora, depois de haver feito tudo, já lá vamos. Quando estava a pensar sobre isto, veio ao meu pensamento uma frase de um irmão, eu por acaso não lhe pedi autorização para dizer quem era, que um belo dia disse-me assim, o irmão está muito, não sei se foi esta expressão que usou, está muito janota. Muito elegante, ou muito bem apresentado, bem visto. Eu inclusive fui ver no dicionário esta expressão janota. E a expressão janota é uma expressão que não tem
género. Tanto é um janota quanto uma janota. E quer dizer, então, é melhor vocês... Que ou aquele que se vestem demasiado apuro ou enfeites, que tem elegância, elegante ou garrido. Ok. Portanto, não sei se o elogio foi adequado, não é? À minha pessoa em questão, mas a minha resposta foi imediata. E a minha resposta foi esta. Então, qual foi? Devo à minha esposa. Portanto, toda a apresentação tinha uma razão de ser. A minha esposa. Atribuí então os créditos a quem? De direito. E naturalmente, quando pensamos nisto, vem logo imediatamente uma frase que eu depois estive a procurar ver qual delas era, por assim dizer, a mais correta, mas vai dar no mesmo, que é: por detrás de um homem há sempre uma grande mulher. Ou por trás de um homem há sempre uma grande mulher. E também alguns diziam: mas porquê por trás? Bom, dependendo do passo, a Isabel tem dificuldades em acompanhar o meu passo. E eu de acompanhar o passo dela. Portanto, para acompanhar o passo dela, se fizermos uma caminhada, como ainda há pouco estavam a aconselhar a fazer, eu estou a andar enquanto que ela precisa quase de correr. Portanto, é difícil. Mas é sem dúvida este facto. E então eu pensei que com os meus botões, então, eu disse então que por detrás de uma mulher, ou por trás do... cá embaixo. Por detrás, empurrando o marido. Então, eu ainda fui tentar encontrar uma imagem, não sei se esta é alusiva, mas ou é ilustrativa. Então, muitas vezes, a mulher está por trás a empurrar o marido. Isto pode valer no bom e no sentido da palavra, não é? Pode estar empurrando no sentido de dar apoio, ou empurrando no sentido de dizer assim: vá lá, mexe-te, faz alguma coisa. Olha a louça que está ali por lavar, ou a casa por arrumar, ou a cama por fazer, etc, etc, etc. Ou então também, o segundo lugar, não por trás, mas pela frente. Cheguei à conclusão de qual é a razão da gravata. É para sermos puxados. Então, por trás, pela frente, resta o quê? Ao lado. Ao lado. Então, é exatamente essa. Ao lado do marido. E agora, à esquerda ou à direita? Do coração? Não tenho nodas negras, mas ao lado, muitas vezes, depois a tendência é outra. Pois é, e já lá vão 47 anos, ou vamos fazer em julho, 47 anos. E mais 4 de namoro. Portanto, 51.
Já tenho muitas nódoas negras. Deixem-me que diga, e hoje temos uma plateia de jovens, o seguinte: se há algo em que um crente nunca se deve precipitar, é na escolha daquele ou daquela com quem virá a casar. Porque é uma decisão para a vida. Não é uma decisão no sentido de dizer vamos lá ver se dá e depois logo se vê. Isso então normalmente dura 15 dias. E não é para ser experimentado antes, para ver se funciona. Portanto, é algo que devemos guardar para o dia do casamento. Deus fez bem e faz bem todas as coisas. E eu acredito quando, em 1975, eu conheci a Isabel naquela viagem que fizemos a Bruxelas, a um congresso de jovens. Ela era de Coimbra, eu era de Lisboa. Não sei se já contei esta história aqui. Nunca nos tínhamos visto e fomos, portanto, juntos para lá, juntos no sentido, no mesmo autocarro, mas já viemos juntos no sentido do banco em que estávamos sentados. E na realidade é uma das decisões mais importantes, depois da decisão da aceitação de Cristo como único e suficiente Salvador. E é importante que, quando tomamos esta decisão, o façamos tendo em conta que o outro ou a outra, o outro falando naturalmente no feminino, a outra falando no masculino, porque não estou aqui a idealizar um outro a juntar-se com um outro, ou uma outra a juntar-se com uma outra, o faça de acordo com a palavra de Deus. Não vos juntais a um jugo desigual com os infiéis, diz a palavra. E ela é clara. Pode ser que eu vou orar para... Então ora antes de começar, porque depois já é tarde. Pois, então... O tema tem sido sempre o mesmo, eu só acrescentei então uma coisa, eu sei, é que a minha esposa quer o melhor para mim. E eu, de alguma forma, posso dizer que também procuro o melhor para ela. E às vezes é difícil saber gerir isto, mas é com este propósito que o Senhor une um homem e uma mulher e serão os dois uma só carne. Então, voltando-nos agora ao texto lido e ao tema da nossa meditação, depois de haver feito tudo. Começamos então com a humildade do servo. E a humildade do servo está neste mesmo texto de Lucas, capítulo 17, o versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Este é, de todo aquele texto que lemos, eu poderia dizer o versículo-chave. E eu estou a usá-lo e estou a falar neste assunto um pouco na sequência do culto da semana passada, o qual já tivemos a oportunidade de agradecer por aquilo, pela homenagem que nos foi feita, mas jamais queremos que isso possa ser algo que nos tire o foco
do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Quando nós nos conhecemos como namorados e depois quando casamos, o nosso desejo, o nosso propósito, o nosso alvo era servir o Senhor. E recordo-me que, não sei se o contei aqui também já esse episódio, havia muito, como eu disse na semana passada, para contar. Quando nós viemos encomendados por cerca de 15 ou 20 igrejas da zona de Lisboa. Ao fim de um ano e pouco, os nossos irmãos disseram: olhem, tínhamos uma carrinha, tinha sido adquirida para podermos fazer o transporte dos irmãos que não tinham transporte como hoje cada um tem normalmente, e tínhamos que fazer primeiro esse périplo. E tínhamos 5 igrejas, fazíamos só no domingo, à vontadinha, cerca de 200 quilómetros, para além da semana. E um belo dia, estes nossos irmãos disseram assim: olhem, vocês vendam uma carrinha, façam o que quiserem à carrinha e também façam o que quiserem da vossa vida, porque nós não vamos poder continuar a sustentar-vos. E a nossa resposta imediata foi: se o Senhor nos tem chamado para aqui, para o servir, Ele vai continuar a suprir as nossas necessidades. Se Paulo fez tendas, eu também vou fazer o que quer que seja, para que isso possa acontecer. Então, assim também, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Por muito que nós façamos, nada se compara àquilo que o Senhor fez por nós. E só pela graça é que realmente podemos servi-lo e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em segundo lugar, o reconhecimento não deixa de ser importante. E o apóstolo Paulo fala nisso, particularmente na primeira carta aos Tessalonicenses e também noutras epístolas, no capítulo 5 e os versículos 12 e 13, que vou pedir mais um irmão para ler. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então, rogo-vos, Paulo usa muito esta expressão, rogo-vos, imploro-vos, que tenhais em grande estima aqueles que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que tenhais também, então, estima e amor por eles. Mas eu achei, faz parte do texto, eu não omiti nenhuma das partes. Quando diz: tende paz entre vós. Quantas vezes acontece, pela graça de Deus, não estou a dizer que aqui esteja a acontecer, quantas vezes acontece não haver paz numa igreja quando líderes começam a lutar uns contra os outros pela primazia? Estamos a servir o mesmo Deus, estamos a servir o mesmo Senhor e somos servos que, conforme já tínhamos visto há pouco, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.
fizemos somente o que devíamos fazer. E quão bom é que cada um de nós possa dizer que está a fazer aquilo que devia fazer. E não estou a dizer isto em exclusivo para mim, porque nós fomos salvos para servir. E o que é que estamos a fazer? É importante ter isso em consideração. A palavra de Deus, Pedro em particular, fala do sacerdócio universal de todos os crentes. O que é que eu estou a fazer para o Senhor? Por muito que façamos, quão bom é que nós nos considerássemos servos inúteis, porque nos limitamos a fazer aquilo que o Senhor pede para fazermos. Mas muitas vezes é pena quando não fazemos aquilo que o Senhor nos pede para fazer. E isso é importante para o crescimento não só pessoal, mas também para o crescimento da igreja como corpo. Que é a justa, falta-me, operação de cada parte, faz a edificação do corpo em amor. E Paulo fala muito sobre isto. A cabeça não pode dizer que não sou pé, não sou do corpo, ou o braço não pode dizer porque não sou mão, não sou do corpo. Não, todos somos corpo. Um corpo que precisa de estar... O que é que nós cantamos? Bem ajustado. É importante quando nós cantamos que pensemos naquilo que estamos a cantar. Um corpo bem ajustado. Faz a edificação deste corpo em amor. Em terceiro lugar, então, também o reconhecer a recompensa divina. Obrigado. A recompensa divina está descrita, por exemplo, em Mateus capítulo 25, e eu somente salientei os versículos 21 até ao versículo 23. É a parábola dos talentos. E o que é que nos diz então o texto? Então, aproximou-se O que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. No texto seguinte, então... E chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Eu já não acrescentei mais, não é? Mas existem 3 personagens nesta parábola, neste relato. O que tinha recebido 5, o que tinha recebido 2, o que tinha recebido 5 granjeou ou conseguiu mais 5, ou seja, devolveu ao seu senhor 10. O que tinha recebido 2 devolveu ao seu senhor mais 2. E havia um outro que só tinha recebido 1 talento. E o que é que ele fez? Enterrou o seu talento. Enterrou o seu talento, e quando o Senhor veio para fazer contas, ele desenterrou o talento e entregou o talento. Está aqui aquilo que tu me deste. E a resposta do Senhor foi: mau e negligente servo. Devias ter investido esse talento que eu te dei.
o Senhor nos tem dado a cada um de nós 1, 2, 5 ou mais talentos. E o que é que nós temos feito com os talentos que Ele nos tem dado? Temos posto a render no serviço do Senhor? Contava na semana passada que quando nós chegámos aqui à nossa igreja, a esta igreja, havia somente 2 irmãs. Mas 2 irmãs muito fiéis. E se estas portas ainda estão abertas, devem-se a elas, que vinham de longe, a pé, à noite, durante a semana. Nós hoje temos dificuldades em nos reunir via Zoom. Elas vinham a pé, cerca de 5 quilómetros ou mais daqui. 2 irmãs já avançadas em idade. Mas elas não queriam, tinham o desejo de servir o Senhor. Não enterraram os talentos delas. Os talentos delas era a sua assiduidade. Era o seu testemunho. Uma delas nem sabia ler. Mas conhecia a palavra. E tinha algo que muitas vezes nos falta hoje: o discernimento dos espíritos. Coisas que nós muitas vezes não sabemos o que é. Mas essa irmã dizia: cuidado com determinadas pessoas. Que não nos tínhamos visto mais gordos nem mais magros. Mas ela dizia: cuidado. O Senhor lhe revelava que essa pessoa poderia ser um prejuízo para a obra de Deus. Muito havia para dizer acerca deste tema. O importante é que nós possamos realmente investir o talento que o Senhor nos tem concedido. A recompensa divina, o Senhor não falha. O Senhor jamais deixa de recompensar aqueles que lhe são fiéis. E, em conclusão, voltando ao texto inicial, então, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for pedido ou mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ali naquelas letrinhas amarelas, eu vou pedir a alguém para ler, porque posso às vezes falhar. A mensagem principal é que a fidelidade, a dedicação e a responsabilidade nas pequenas coisas ou nos recursos iniciais que recebemos são o teste necessário para sermos confiados com grandes responsabilidades e bênçãos. Então, o Senhor nos tem dado talentos para nós investirmos na salvação de outras almas, investirmos na edificação de outras almas e investirmos para crescimento da obra do Senhor. Por isso, deste texto, que como lemos tem várias advertências, este de Lucas, eu naturalmente extraí este texto do versículo final: depois de haverdes feito tudo. Depois de haverdes feito tudo. Há muito para fazer.
cantamos ou cantávamos há muito tempo um hino que dizia: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. E esse trabalho, como vai ser feito se o não for por ti? O Senhor deseja que nós possamos servir. Servir não para a nossa honra, servir não para a nossa glória, mas servir para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez dar-te graças por privilégio, oportunidade que nos dás de podermos estar na tua presença para te louvar, para te adorar e também para te servir. Somos teus servos e sabemos que por muito que façamos, há sempre muito mais para fazer, mas tu desejas o melhor de cada um de nós e que nós possamos nos render as nossas vidas a ti, no nome de Jesus. Amém. Oi, irmã, então vamos colocar de pé, vamos cantar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que te guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Irmãos, eu gostava, antes de nós entrarmos nos dízimos e ofertas, podem sentar, os irmãos podem sentar. O Senhor falou neste momento ao meu coração e eu pensei realmente o que é isto. Acabámos de ouvir a mensagem e acabámos de ouvir que há coisas que nós podemos fazer e se nós não fizermos, ficam por fazer. E muitas vezes nós pensamos que é só estar à frente e pregar, e então o pastor faz isso, o irmão Jurtson faz isso, o Johan faz isso, e fazem muito bem. Mas há coisas tão importantes como essa que podem ser feitas por cada um de nós. Quem é que gosta de tomar o chá e o café a meio da escola dominical e do culto? Eu gosto. E sabem? Há quem o prepare. Há quem o prepare. E nós sabemos quem é que o prepara. E quando a Renata, por motivos de trabalho, não está, eu já apanhei muitas vezes aqui ao sábado a preparar tudo para que nós possamos ter isso. Também a mesma coisa, servir ao Senhor é varrer a passadeira, lavar a passadeira, não é, irmã? Varrer a casa de oração, preparar a casa de oração. Outra coisa muito importante também, e as pessoas não pensam que isso é importante. Preparar a mesa da Santa Ceia é tão importante. Outra coisa também, dar um sorriso a quem entra naquela porta. São coisas que todos nós podemos fazer. Mas sabem, se nós não fizermos, outros não serão abençoados. Eu estou a dizer coisas, algumas delas. E nós podemos pensar, o que é que eu não tenho feito que podia abençoar o meu irmão? E nós dizemos, com todo o fogo que eu tenho, eu quero te entregar tudo, Senhor, mas estamos prontos a entregar inclusivamente o nosso tempo? Quantas vezes, a maior parte das vezes, se não nunca, o ministério do Senhor só anda para a frente porque há pessoas a orar. E há 50 anos atrás, a Palavra da Vida iniciou o seu ministério cá em Portugal. E uma das pessoas que já partiu orava por aquele ministério todos os dias. E ela morava muito próximo da igreja onde havia um clube bíblico da Palavra da Vida. E enquanto ela viveu, nós sabíamos que o ministério do Senhor aqui em Torres Vedras estava seguro, porque ela orava. O ministério da Palavra da Vida, enquanto ela viveu, estava seguro, porque ela orava. Irmãos, o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? O Senhor nos tem dado talentos. Johan, se tu não tivesses desenvolvido o teu talento, o que é que hoje poderias estar a fazer? O que é que hoje estarias a fazer se não o tivesses desenvolvido? Um dos. Pois ele não sabe. Um dos talentos que eu vi que há tempos passou ele a tocar piano quando era mais novo, não é?
Nós podemos ver como o Senhor o tem abençoado. E hoje ele está no louvor. Se ele tivesse enterrado o seu talento, como eu fiz a nível da música, com o piano, então eu hoje não toco? Pois não, porque eu enterrei. Não tive possibilidades de o desenvolver. Não quis desenvolver, se calhar não fui teimosa como outros foram. Não é? Mas é importante que nós possamos desenvolver aquilo que o Senhor nos dá. Se o Johan também não tivesse desenvolvido este dom que ele tem do ensino, hoje ele estaria sentado ali, ao pé de mim. Hoje nós não podíamos ser abençoados, certo? É verdade? Mas que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Porque se nós não o fizermos, outras pessoas não o farão por nós. O Senhor está à espera que nós o façamos. Amém. Portanto, passando a parte dos dízimos e das ofertas, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E até aproveitaria o gancho da irmã Isabel para estender isso um pouco mais além do que, obviamente, a palavra nos cobra, que são questões monetárias, mas também as nossas vidas, as nossas ações, aquilo que nós fazemos com o tempo que nos é dado aqui nessa terra. Quando falamos em contribuir segundo o que nos foi proposto no coração para a obra de Deus, nós não falamos apenas em recursos materiais. Eles são importantes, é verdade, mas não apenas disso, mas da dedicação das nossas vidas em prol dessa obra. Como a irmã Isabel colocou, em diversas formas e maneiras diferentes de fazer isso. E, portanto, o que a palavra de Deus nos pede é apenas uma pequena porcentagem disso, uma pequena parte desse nosso tempo que nos é dado aqui, gratuitamente, que seja dedicado à obra de Deus. Portanto, vamos cantar a Deus enquanto pensamos nessas palavras e também contribuímos com a sua obra. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ó grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, neste momento, para louvar e engrandecer o Teu nome e aprender mais sobre a Tua Palavra. Neste momento eu coloco diante de Ti as ofertas e os dízimos levantados, que eles possam ser utilizados da melhor forma possível para a propagação da Tua obra, que mais pessoas conheçam da Tua Palavra, da Tua verdade, do caminho da salvação, e que nós possamos, Senhor, de alguma forma contribuir para que o Teu reino cresça aqui nessa terra. Deste modo eu coloco, meu Pai, diante de Ti cada valor que foi levantado, que o Senhor enriqueça a vida de cada pessoa que contribuiu, aquelas também que não puderam. O Senhor conhece os motivos e as razões, que o Senhor venha nos guiar e nos aprofundar cada vez mais em prol da Tua obra, seja com contribuições, como a Tua Palavra diz, contribuições monetárias, ou mesmo por aquilo que é a dedicação da nossa vida, das nossas ações ao Teu reino, meu Pai. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Diz o Salmo 126, 3. E podíamos dizer nós, não era? Então vamos repeti-lo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E nós... Obrigada, Isabel. Salmo 126, 3. É importante sabermos onde é que este versículo mora, porque às vezes nós precisávamos de o dizer várias vezes, certo? Porque às vezes nós ficamos só a pensar naquilo que o Senhor ainda tem que fazer para nós, naquilo que nós queremos que o Senhor faça para nós e esquecemos daquilo que Ele já tem feito. E o Senhor tem feito muitas coisas à nossa comunidade, à nossa congregação, a cada um de nós. E nós continuamos a orar pelas famílias da nossa igreja. E realmente o Senhor tem abençoado tanto. E nós, a semana passada, não demos as boas-vindas à Mariana. Hoje podemos dizer, bem-vinda, Mariana. Bem-vinda, Mariana. Estamos muito felizes porque a Mariana está pela segunda vez connosco depois do seu nascimento. Também temos hoje, a Mariana é o bebê. Depois também queremos dar as boas-vindas à Cristina e aos seus filhos. Os jovens que vieram pela primeira vez são os seus filhos, não é? Duas meninas. Então o jovem que está connosco pela primeira vez, então hoje, que já não me lembro do nome, Osvaldo. Bem-vindos. Nós estamos muito felizes. Foi o Osvaldo e a Débora. Débora, bem-vinda. Estamos muito felizes por estares connosco. Osvaldo e Débora e Cristina, é uma alegria muito grande. E Mariana também. Os teus pais um dia vão te dizer como é tão bom poder estar connosco. E um dia vais entender isso. Não temos mais visitantes hoje, pois não? Então, a igreja diz a cada um de vocês... Bem-vindos, bem-vindos. E sabem uma coisa, a nossa igreja é uma igreja de talentos. Temos pessoas, temos coisas a acontecer que eu não imaginava. Nós temos estes últimos domingos, falámos sobre uma autora que é familiar da nossa irmã Luísa, que lançou o seu livro na Holanda. E alguém já o conseguiu? Já o tem físico? Ainda não. Ainda não. Mas temos outra autora e os seus pais estão connosco hoje. Eu lamento porque eu tinha preparado a apresentação muito bonita, só que ela não conseguiu fazer a passagem de casa para aqui e eu tive que estar a fazer o programa muito rapidamente e não consegui. Mas vou tentar abrir e ver como é que está. A Marta, a filha dos nossos irmãos Lauriane e Teodósio, escreveu um livro. Ela está na Holanda e ela escreveu um livro. E este livro está aqui neste link.
e ele pode ser adquirido, porque neste momento ainda é um e-book, é um livro apenas que não é físico ainda, mas neste link os irmãos podem ter o acesso a ele. Eu vou abrir o link, foi a única coisa que eu consegui fazer para nós podermos apresentar. Não vamos ver a foto dela, mas se os pais se levantarem, ela é como eles, é bonita como eles. Então o livro chama-se Livre para Amar. Livre para amar. Então, supera a dependência emocional e vive na tua identidade certa. Um guia de cura emocional, identidade em Deus e libertação de relações que te prendem. E este livro é feito através de 11 fases transformadoras. Eu estive a ler, eu não consigo agora ler, porque também é muito pequenina, mas vão lá. Eu vou pôr este link no grupo do WhatsApp da igreja, está bem? Vão lá. E é muito, muito, muito interessante. Às vezes é preciso muita coragem para partilhar aquilo que a Marta partilha. Mas, acima de tudo, ela quis fazê-lo para a glória do Senhor e para a bênção de cada um de nós. Por isso, vão lá. Eu ainda não enviei, mas vão lá. Livre para amar. E nós podemos orar pela Marta, para que o Senhor continue a abençoá-la. Poderá ser o primeiro de muitos? Primeiro de muitos, vamos esperar, não é? Então, Livre para Amar é este livro. Vamos não esquecer também da reunião de oração na quinta-feira e convidamos a todos através do link do WhatsApp da igreja para se juntarem a nós. Também hoje temos aniversariantes. Escusado é de dizer que houve um deles que eu hoje tive que lembrar, que fazia anos, certo? Hoje comecei a dar os parabéns ao irmão Jurdson e ele disse, parabéns. Mas porquê? Então o filho, depois daqui da frente, começou a tentar lembrá-lo, que hoje era 21. O irmão Jurdson não se lembrava. Mas, irmão Jurdson, venha para a frente. A Juno também fez anos hoje, ou faz anos hoje. Queremos que venha para a frente. E a Hélia também fez anos no dia 17. E nós vamos... Pois é. Hoje é o dia mais longo do ano. Começa a primavera, não é? Começa a primavera. Oh. Juno, muitos parabéns. Então vamos cantar os parabéns para eles e para a Hélia depois. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Melhor presente que tem um preço incalculável é a nossa oração por estes queridos irmãos. E é por eles que nós hoje, neste momento, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, por estes queridos irmãos que durante esta semana e mesmo hoje fazem mais um ano de vida. Obrigado por aquilo que fizeste em cada um. Obrigado, Senhor, porque tu abençoaste a Hélia, a tens guardado, tens cuidado dela e nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos que tu tens dado na sua vida. Queremos continuar a pedir-te por ela, que tu possas abençoar e guardar e proteger. Também a Juno, Senhor. Muito obrigado por esta querida, Senhor, que nós temos connosco. Nós te agradecemos por aquilo que tu fizeste por ela. Obrigado porque tu a tens abençoado. E nós queremos orar por ela, para que neste ano ela possa continuar a receber de ti as bênçãos que tu tens para ela. Que realmente, Senhor, tu a possas abençoar cada vez mais.
Obrigado também pela vida do irmão Jursan, Senhor. Obrigado porque tu o guardaste, tu o abençoaste e, Senhor, mais um ano de vida tu lhe deste. Ó Deus, oramos para que ele possa continuar a sentir, Senhor, as suas bênçãos na sua vida, em tudo aquilo que ele necessita, Senhor. Que realmente tu possas estar presente, o possas ajudar, o possas abençoar. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um presentinho para cada um de vós. Ai. O mal de se esquecer do próprio aniversário é da família, porque eu também, às vezes, esqueço também. Ok, então pronto. Já fico mais descansado. Não é Alzheimer. Não. Se for, quer dizer, genético, né? Tá ali na mesa. Irmão, vamos ficar de pé para acabar o nosso louvor com o coro Santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a
a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Amém. Pois bem, estamos chegando ao fim e vamos terminar com uma palavra de oração. E eu só me resta reforçar aquilo que a Isabel disse há pouco, particularmente neste grupinho de adolescentes e de mais jovens que têm estado connosco e que muito nos alegram com a sua presença. Não obstante, também os mais velhos nos alegram com a sua presença, muitas vezes aqueles que têm passado por dificuldades físicas, mas que o Senhor tem sido com eles. Vamos terminar em oração. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, hoje e para sempre. Porque na realidade, Senhor, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Agradecemos-te, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança aqui presente. E pedimos, Senhor, que Tu possas ser com cada lar aqui representado, com cada família aqui presente, sendo também, Senhor, com aqueles que não puderam estar connosco e Tu conheces os motivos que não os impediram de estar aqui. Tu também os possas abençoar rica e poderosamente. Queremos colocar esta nova semana nas Tuas mãos, pedindo também para ela a Tua direção, pedindo também, Senhor, para ela a Tua bênção em tudo quanto irá ser feito. Possa ser para a honra e glória do Teu nome e bênção nossa. Despede-nos, Senhor, com a Tua paz, pois é no nome de Jesus que nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Uma boa semana para todos.